Oi, paz e graça. Eu queria desenvolver aqui um pensamento sobre igreja. Eu queria tomar como base Mateus, capítulo 16. Eu falo base, mas não é todos os versículos. Eu só preciso de um pedacinho do versículo, mas eu vou ler do versículo 13 até o versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso aqui é um momento de interrogação, né, de Cristo sobre a forma como as pessoas estavam enxergando ele, a forma como as pessoas estavam encarando ele, qual era a percepção que as pessoas tinham a seu respeito da sua obra. E após os discípulos se informarem qual era a percepção que a população tinha a seu respeito, ele perguntou aos seus discípulos qual era a percepção que eles tinham dele, o Senhor Jesus. Aí Pedro ele toma a palavra e ele faz o reconhecimento que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele reconhece a divindade de Cristo ali naquele momento. E o Senhor também lhe abre o entendimento de que a compreensão que ele teve sobre de quem era Jesus não era fruto de um raciocínio lógico natural, mas sim de uma revelação divina dada pelo Espírito Santo a ele. Mas em seguida ele faz aquela declaração, né, sobre a edificação da igreja. E a minha argumentação aqui não é sobre o contexto, o texto, as ações e implicações ali que não sejam a palavra igreja. Apenas sobre isso que a gente quer fazer uma breve meditação. Né? O que é igreja? As pessoas fazem assim, alguns de propósito, né, a confusão no que seja igreja, por não aceitar, no caso, quando a gente se refere assim: eu vou na igreja, eu sou da igreja, e aí, por exemplo, eu sou da igreja Assembleia de Deus. Existem muitas pessoas que têm uma implicância com a instituição, com a denominação, com o templo, usando vários tipos de argumentação. E quanto mais tempo a gente passa, mais surgem pessoas que na mente delas elas têm uma suposta razão, mas demonstra-se um grande desequilíbrio. É claro que, infelizmente, há muitos charlatões no meio do povo de Deus, realmente, que devem ser combatidos, infelizmente. Quanto mais tempo passa, mais a gente percebe o crescimento desse número de charlatões, de falsos profetas, de falsos ministros, falsos pastores, falsos mestres, pessoas que não passam de mercenários, que estão introduzidos no meio do povo de Deus apenas para tirar proveito da ignorância de muitas pessoas que não estão disponíveis a crescer e chegar à estatura varonil que que a palavra de Deus ela nos cobra para assim estarmos, para não sermos alvos fáceis, né, de charlatões. Mas a maioria não quer crescer espiritualmente, intelectualmente, na graça e no conhecimento.
Porque muitas vezes as pessoas agregam, né, ao corpo, que é a igreja, apenas o desejo de satisfação de questões pessoais e naturais. Mas a igreja, voltando aqui ao raciocínio que a gente ia desenvolver, o que é a igreja? Né? A palavra igreja, ela deriva do grego eclésia, que em seu sentido comum designa a assembleia do povo, sentido utilizado pela Septuaginta, e em sentido religioso designa a comunidade dos cristãos em Jesus, a igreja local e a igreja universal. A igreja, eu gosto da palavra de Paulo. Existe o sentido etimológico, mas existe o sentido bíblico. E o sentido bíblico que Paulo deu foi noiva de Cristo e corpo de Cristo, por causa da ligação e por causa do compromisso. Noiva por causa do compromisso e corpo de Cristo por causa da ligação com Cristo, por não estar desligado de Cristo. Então é claro que a gente vai entender primariamente que igreja não é templo, que primariamente igreja não é a instituição, não é a denominação, no sentido histórico, bíblico da sua formação. Até porque uma das variações da palavra igreja é chamados para fora. Então, muitas pessoas, assim, no caso a igreja quando surgiu, não existia templo para ela, não existia, então as pessoas adoravam a Deus em cavernas, em casas, no meio dos matos. E somente durante um bom tempo depois que a igreja foi oficializada, foram levantados templos para essa reunião cristã de forma mais adequada, mais confortável para poder se adorar a Deus. Então, o tempo foi passando e a igreja foi se adaptando às mudanças do tempo. Muita cabecinha pequenininha, muitos cérebros pequenininhos não conseguem ter essa compreensão de adaptação de tempo. Hoje nós temos tudo de forma muito organizada. A instituição é uma organização. O templo é um excelente local para a gente poder se reunir e adorar a Deus. Ele tira, ou ele nos dá a privacidade para a adoração e devolve às pessoas dos lares onde eram feitos os cultos, como no sentido do primeiro, os crentes, devolve a eles a privacidade que muitas vezes se perde quando o culto é ali realizado. Porque infelizmente tem muita gente sem noção, que não tem assim, não sabe distinguir locais, não sabe respeitar pessoas. Então o templo ele tem as suas grandes validades. Apesar dele sofrer grande ataque, eu sou um cara templário, gosto de templo. Às vezes eu faço essa referência, eu vou na igreja, ou na maioria das vezes porque eu cresci ouvindo que templo é igreja. Claro que você aprende a distinguir que templo não é igreja é o ser humano, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. A igreja, nesse sentido, ela é ser discípulo de Jesus, é estar com Jesus, é ter relacionamento com Jesus, ser enviado por Jesus, servir a Jesus como ser humano. A minha vida é colocada à disposição para Cristo. Primeiro, a entrada a esta comunidade cristã, a entrada a esse serviço cristão, ela vem por meio da fé, em que, em primeiro plano, eu reconheço que sou um pecador, me arrependo dos meus pecados, creio que Jesus Cristo, Ele, o seu sacrifício, é o suficiente para a remissão dos meus pecados, e por isso tenho tais pecados perdoados em Cristo. Pelo Espírito Santo eu sou inserido dentro do corpo da igreja. E numa confissão pública, logicamente, eu vou me batizar nas águas e me adequar a todo o sistema
que compõem a igreja, de regras, de ensinamentos. Existem várias denominações evangélicas, várias igrejas com várias liturgias, vários dogmas. Eu tenho toda a capacidade intelectual de analisar, de verificar aonde eu consigo me adequar melhor. Eu não me converti, por exemplo, a minha pessoa, a Cristo dentro da Assembleia de Deus. Não, perdão, no caso eu levantei a mãozinha, né, no culto da Assembleia. Mas vim me desenvolver espiritualmente dentro da Igreja Evangélica Quadrangular, porque eu saí da cidade que eu morava e vim para outra cidade para poder fazer um tratamento médico. Então a igreja que eu fui frequentar foi a igreja dos meus tios, e lá eu me desenvolvi. Mas eu confesso que sempre tive uma atração pela Assembleia de Deus. Por isso eu migrei para a Assembleia de Deus depois de um bom tempo. Não destratando aos irmãos da Quadrangular, que sempre foi uma excelente igreja. Na verdade, eu não tenho nada contra igreja nenhuma. As igrejas verdadeiras, tá? Igreja que confessa a fé, seja Maranata, Deus é Amor, Presbiteriana, Batistas. É claro que existem algumas seitas que têm assim um conceito diferente. Eu chamo de seita, como todo mundo, se não me chamar. E eu vou te explicar o que é. Por exemplo, a base, seja de Assembleia, seja de Batista, seja da Quadrangular, é Cristo. Jesus é o fundamento. Jesus, ele é a encarnação do Deus vivo. Jesus não é a encarnação do Arcanjo Miguel. Por isso eu não compactuo com a igreja que crê que Jesus é o Arcanjo Miguel. Jesus não é um homem que alcançou um grande status com Deus. Não, Jesus é Deus. Jesus, homem, foi o Deus encarnado. 100% homem, 100% Deus. Num corpo humano com a essência divina. Então, todas as igrejas que creem que Jesus Cristo é a encarnação de Deus, que veio ao mundo, que morreu por nossos pecados, e o seu sacrifício é o suficiente para a remissão dos nossos pecados da humanidade, estou de acordo. Então, nesse quesito, eu não tenho nada contra a igreja nenhuma. Agora, questão de usos e costumes também não, porque não me atrapalha absolutamente nada, seja lá onde for, que seja que tenha que fazer. Se alguém julgar que está em determinado lugar e não está de acordo, é só migrar para outra igreja. No caso de eu sair de uma para ir para outra, não foi a questão de eu não gostar da doutrina, mas foi muito mais por causa da liturgia. A questão da liturgia assembleiana, que infelizmente está mudando muito, está muito mais parecida com a quadrangular do que com a Assembleia que eu conheci há muito tempo atrás e pela qual assim eu tive uma grande criação e ainda tenho, por isso sou assembleiano. Mas existe esse termo da igreja, da denominação, da instituição, o CNPJ, isso não é o problema. Existe também essa impressão de reconhecimento de igreja quando a gente se refere ao templo. Mas é claro que todos nós cristãos conhecemos e sabemos que a igreja somos nós, seres humanos, na nossa ação para com Deus. Somos corpo do Senhor e Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça que coordena e direciona as nossas vidas pela ação do seu Espírito Santo. A igreja também ela significa uma comunidade onde os cristãos se reúnem, adoram e compartilham a sua fé. Com isso, todas as comunidades de fé participam de uma única comunidade, a saber, a Igreja de Deus, reunida, edificada e unificada por um só cabeça que é Cristo. Por exemplo, a gente como igreja se reúne com o intuito de cultuar a Deus, e nessa adoração a Deus, muitas vezes é onde é feito o que a gente chama de, uma linguagem simbólica, espiritual, de manutenção da fé, que é o local, aí eu estou falando aqui da igreja, templo. Aí a igreja, o organismo vivo, o ser humano, se reúne dentro da igreja, templo, para poder fazer essa troca de ideias, de compartilhar assuntos bíblicos para a manutenção da nossa fé. É claro que o meu serviço a Deus não se restringe ao templo. Fora do templo também, todos nós cristãos fazemos o nosso serviço ao Senhor, porque somos testemunhas dele 24 horas. E o nosso serviço ao Senhor,
ele é sem hora de folga. Nós estamos disponíveis para ler todo momento, no nosso local de trabalho, no seio da nossa família, da nossa vizinhança, falando em silêncio, sendo testemunhas desta obra redentora do Senhor, e da capacidade que Ele tem de arrancar o homem do mais vil pecado e colocá-lo numa situação de salvação e de esperança de vida eterna. Então, como igreja, a gente 24 horas cumpre esse papel, mas há essa necessidade, sempre houve, né? Desde o tempo dos apóstolos, essa questão de congregar é algo que faz parte da igreja. Por quê? Porque é ali que a gente é exortado, é consolado, é edificado pela palavra, pelo ensinamento, pela pregação. Nós temos uma adoração coletiva. Eu posso muito bem e faço assim a minha busca pessoal, em oração, no quarto, em qualquer lugar privado, mas estar dentro do templo é algo muito importante para a caminhada do cristão, para o desenvolvimento do cristão. E às vezes é essa falta de desenvolvimento que torna o cidadão vítima de tantas ciladas que a gente vê por pessoas metidas, sabichões, que são rebeldes, que estão contra as instituições, que estão contra as denominações, que estão contra os templos, com o grande pretexto que vai servir a Deus em casa. E pode até ser, e eu não vou negar que tenha alguma comunidade que não se reúne em templo, mas que se reúne em lares, que alugam às vezes locais para estarem lá, mas não com o propósito de alugar por um período perpétuo ou de longa duração, mas apenas para um momento de evento, que é dos seus encontros. Eu conheço comunidades assim. Só que existe muita gente irresponsável que simplesmente não quer servir a Deus, mas que é também um conhecedor bíblico, de forma distorcida, mas tem alguma coisa, e usa essa distorção para atacar a igreja do Senhor. E como tem muitas pessoas dentro da igreja que não se ocupam em crescer, qualquer informação contrária àquilo que ele crê dentro da denominação da qual ele pertence, ele já se levanta com grandes sinais de interrogação e de dúvidas e questionamentos, até mesmo se deixando ser um instrumento contra a denominação a qual ele pertence. Então, igreja, sim, igreja é um organismo vivo, igreja é o ser humano, mas nesses tempos modernos, desde que isso foi instituído, a instituição, a denominação, o templo, são situações prazerosas para quem quer servir a Deus. E esse aqui vai entrar naquela categoria de mais um assunto que eu só começo aqui, mas eu ainda vou desenvolver ele mais para frente em outros vídeos, para não ficar muito prolongado o raciocínio, mas eu creio que aqui já é o suficiente para ter assim, uma breve compreensão do que é ser igreja. Nós somos igrejas, estamos na igreja, e essas coisas não estão desvinculadas uma da outra. O que é ser igreja? É eu me posicionar como ser humano em serviço a Deus pela fé em Cristo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Estar na igreja é pertencer a uma comunidade, frequentar um templo, ser de uma denominação, coisas simples. Isso não é nenhuma blasfêmia, isso não é nenhuma zombaria ou injúria contra Deus, mas isso é um ato de preservação, de manutenção de fé e de crescimento, pelo menos dessa busca de crescimento espiritual em Cristo Jesus.